Olá pessoal, aqui é a Juliana. Estou falando hoje do Diário de uma Tentante. Tenho 38 anos, faz 18 anos que eu sou casada, né? Nunca engravidei. E no ano passado, em 2022, no susto, descobri uma gravidez. Levei a gravidez até 12 semanas. Aí, quando completou a 12ª semana, foi no dia 23 de dezembro. Eu comecei a sentir umas fisgadas no pé da barriga, me senti um pouco indisposta e a minha médica me pediu para fazer o uso da cápsula de Ultragestan. Para quem não conhece, essa cápsula, ela é uma, se eu não me engano, é uma progesterona. E aí você introduz no canal vaginal e faz repouso. No meu caso, eu fazia repouso, só levantava para ir no banheiro, né? E fiquei assim, fazendo o uso dessa cápsula até o dia 1º de janeiro de 2023. Até então tinha acabado o sangramento, eu não tive sangue vivo. Eu tive apenas aquela borrinha de café no dia 24 de dezembro de 2022, por isso a médica pediu para que eu fizesse o uso da Ultragestan. Então, acabou o comprimido no dia 1º de janeiro de 2023, não veio mais nenhum sinal de sangramento. Aí a médica me liberou para que eu voltasse à atividade normal, só que sem esforço físico. No dia 2 de janeiro, ocorreu tudo bem, o dia inteiro foi maravilhoso. No dia 3 de janeiro, quando foi meia-noite, eu fui no banheiro que estava muito apertado de fazer xixi. E nesse dia, eu não tinha tomado muita água. Corri pro banheiro, no que eu fui me secar, começou a ter um sangramento vivo. Eu me desesperei. E aí, devido ao horário, eu não consegui falar com a médica, é óbvio, né? Também meia-noite, quem que ia atender, né? Por telefone. Aí eu ainda tinha meia caixa do Ultragestan aqui em casa sobrando. Eu peguei e fiz a introdução de um comprimido de Ultragestan. Quando foi meia-noite e meia, 1h da manhã, o sangramento parou. Aí eu fiquei até mais aliviada. Voltei pra cama para ficar deitada. E aí quando foi 1h30, eu comecei com muita vontade de fazer xixi, mas muita vontade. Eu acabava de fazer xixi, chegava na minha cama, tinha que correr de novo pro banheiro fazer xixi. 3h da manhã, começou um sangramento intenso. Foi muito forte o sangramento, meu esposo me levou pro plantão da Unimed, aqui da minha cidade. Chegou lá, aqui na minha cidade não tem obstetra de plantão. Então eu tive que aguardar até a chegada da minha médica no outro dia. Eles fizeram alguns exames na hora. Algumas vezes fazia o exame de toque, o canal do útero estava fechado, estava aparentemente tudo normal, mas o sangramento não parava, pelo contrário, ele aumentava. E aí eu fiquei desesperada, eu falei, poxa vida, eu demorei 18 anos para conseguir engravidar. Tanto é que das outras vezes, quando eu era mais jovem, alguns médicos que eu consultei na época haviam falado que eu não ia conseguir engravidar. Uma porque eu era obesa, eu pesava mais de 100 quilos na época. Eu fazia uso de cigarro, eu fumava, eu bebia bastante. Eu não me importava de fazer exame de endometriose, de adenomiose, eu nunca fiz uma investigação. E até então eu me conformei com a hipótese de que eu e meu esposo não teríamos mais filhos. Tanto é que a nossa vida era totalmente diferente antes de a gente descobrir essa gravidez. A gente sempre viajou bastante, sempre tivemos um cotidiano muito corrido, que era trabalho, casa,
Aí tinha que, às vezes, no final de semana a gente gostava de pegar a moto e dar uma volta, sabe? Tanto é que a gente tem um outro canal aqui, que é de Carona com Rogério e Juliana, que ele fala só de acampamento, de viagem, de passeio, de hotel. Então, a nossa vida mudou completamente quando a gente descobriu a gravidez em outubro de 2022. Aí, eu fiquei lá internada na Unimed e não tinha o médico ultrassom. O que faz o exame de ultrassom transvaginal? Ele só ia chegar aqui na Unimed 6 horas da tarde. Isso que eu tinha dado entrada 3 horas da manhã no hospital. E aí, imagina a minha angústia de ficar das 3 da manhã com sangramento, ninguém me falando nada o que estava acontecendo. Das 3 da manhã às 6 da tarde, esperando o médico fazer o ultrassom. Nossa, foi sufocante. Eu falei, gente, eu demorei 18 anos, falei, eu tô perdendo o meu bebê. Aí as enfermeiras me atenderam super bem, elas falaram que era pra mim ficar tranquila, que o colo do meu útero não tava fechado, que era um bom sinal. Mas no fundo eu tinha um sentimento que tinha alguma coisa de errada acontecendo, porque era um sangramento muito grande. E aí deu 6 horas da tarde, o médico que faz o ultrassom chegou, e aí ele fez o ultrassom em mim. Aí ele falou assim, Juliana, você chegou a confirmar essa gestação? Eu falei, cheguei, escutei o batimento cardíaco, ele estava se desenvolvendo bem. Ele falou assim, então, porque o seu bebezinho, ele não tá com o tamanho da semana que você está. Ele tá bem menor. Traduzindo, gente, o meu bebezinho, ele parou de se desenvolver na semana do Natal do meu aniversário, quando eu comecei a fazer o uso do Ultragestan. Ou seja, infelizmente ele já tinha morrido, né? Na semana do Natal. E eu achava que tá tudo bem. Eu tava fazendo o uso do Ultragestan, né? A gente é leiga no assunto, a gente confia. E aí eu tinha até achado estranho mesmo, porque às vezes, eu não sei se é impressão minha, né? Às vezes, antes desse ocorrido, eu sentia, sabe, tipo uma vibraçãozinha assim, que dá lá no pé da barriga, uma tremidinha. Não sei se era impressão minha, tá, gente? Mas era o que eu sentia. E de repente eu parei de sentir. Só que a minha gestação, desde o começo, ela foi muito diferente. Porque eu não tive sintoma nenhum de gravidez. Nada, não senti nada. Não tive nenhum de enjoo. A única coisa que eu tive quando eu descobri a gravidez, que eu acredito que tenha sido de muito nervoso que eu passei, foi uma forte diarreia. Eu fiquei 3 dias com diarreia quando eu descobri a gravidez. Quando eu descobri, eu já estava de 6 semanas, se eu não me engano. Então eu tive muita diarreia, fiquei acho que 2 dias com diarreia. Foi o único sintoma que eu tive, não tive mais nada. E não vem ao caso, né? Eu tive alguns problemas aí emocional na parte profissional. E não vem ao caso se isso interferiu ou não, né? Já foi. E depois disso daí, eu fiquei então, eu tive o aborto no dia 3 de janeiro, comecei a abortar. Aí a médica me atendeu à tarde, depois que o médico fez o ultrassom, ela me deu duas hipóteses, o que eu escolhesse para fazer. Ela falou que eu poderia optar pela curetagem, ou, como eu já estava sangrando bastante, aguardar o experimento natural, que pelo fluxo que eu estava tendo, tudo indicava que ia sair tudo naturalmente. Quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, medrosa. Eu optei por esperar a eliminação natural. Gente, se vocês têm medo, eu falo de coração.
eu me arrependi muito de ter escolhido essa opção. Por quê? Eu fiquei 40 dias praticamente, toda semana indo fazer ultrassom. E desses 40 dias, praticamente 30 dias eu fiquei sangrando. Então, hoje, se eu precisasse, eu não pensaria duas vezes, eu iria fazer a curetagem. Só que antes da médica me dar alta, né, dessa escolha que eu fiz, eu fiquei um pouquinho mais em observação no hospital. E aí ela já me liberou. Aí eu vim pra casa. No dia 4 de janeiro, eu trabalhei em home office. Tava tudo normal. Só que quando foi meio-dia, eu comecei com umas contrações, umas cólicas bem fortes, assim, na barriga. Aí não era aquela cólica contínua. Ela era aquela cólica que dava e depois ela parava. Aí dava um tempo, dava de novo e depois parava. Então, eu acredito que tenha sido contração. Eu fiquei assim até 5 horas da tarde. Quando foi 5 horas da tarde, o meu esposo chegou do serviço. Aí ele foi no quarto me ver. Eu falei assim, Rogério, dá uma olhada aqui pro meu computador não entrar em stand-by, que eu vou rapidinho no banheiro que eu tô muito apertada. No que eu levantei da cadeira, foi o tempo de eu chegar na porta do quarto, minha bolsa estourou. E eu achei engraçado que a médica havia me relatado que o experimento natural seria uma menstruação um pouquinho mais intensa e ninguém me falou que ia ter isso daí. Então eu estou falando o que eu passei. Cada mulher é diferente, cada uma vai ter uma forma diferente de expelir. Não tô falando que você vai ter a mesma coisa que eu tive, da mesma forma, tá? Eu estou falando a minha experiência. Beleza, estourou minha bolsa. Aí eu assustei. Corri pro banheiro, que é do lado, né? A porta do banheiro é do lado da porta do quarto. No que eu sentei no sanitário, começou aquele monte de sangue com pelote. Com pelote. Eu fiquei assustada, porque era muita coisa. E aí eu falei, nossa, eu vou tomar um banho, porque é muita intensidade. No que eu entrei no chuveiro, de verdade, gente, estou falando o que aconteceu comigo. Fez aquela poça, sabe? Aquela poça vermelha assim, não parava de escorrer. Meu marido, eu chamei meu marido, ele ficou assustado, ele mandou mensagem pra médica, a médica falou assim, olha, leva ela urgente na emergência, porque ela deve estar tendo uma hemorragia. Beleza, fui na emergência, ela chegou rapidinho lá pra me atender e me ajudou a fazer a limpeza. Ela me ajudava a fazer a limpeza, sabe? Porque eu fazia força, aí saía sabe, uns coágulos. Saía uns coágulos bem assim, grosso, né? E muito sangue. Tanto é que o meu esposo, ele conseguiu me colocar no carro enrolando uma toalha de banho. Só para vocês terem a ideia de quanto que tava a intensidade disso. E aí ela me internou, que ela falou que não podia me dar alta da quantia de sangue que eu estava perdendo. Aí eu fui internada. Passei a madrugada inteira com muita contração, muita cólica, muitos coágulos. Então, cada vez que dava aquela dor forte, eu levantava e ia pro banheiro. Aquele monte. Fiquei assim até 3 horas da manhã, olha. 3 horas, sempre 3 horas da manhã. Deu 3 horas da manhã, senti aquele alívio. Falei, nossa, passou a dor, não tô sentindo mais nada. E remédio nenhum cortava minha dor pra variar. Aí, quando foi 6 horas da manhã do outro dia, a minha médica, ela não estava presente no hospital, ela mandou uma colega de trabalho me visitar. A colega de trabalho dela foi, fez o exame de toque em mim, e ela sentiu que tinha um pedaço ainda entre o canal, né, entre o canal
do útero, né? Ele tava assim, ó, tipo, o pedacinho, né? Tava enroscado, metade pra dentro e metade pra fora. E aí eu falei, eu tinha deixado bem claro pra ela que eu não queria fazer a curetagem. Falei assim, olha, eu passei por tudo isso até agora, eu não quero passar pela curetagem. Ela falou assim, ah, tá bom, vamos lá no centro cirúrgico, eu vou tentar pinçar pra ver o que eu consigo te ajudar. Fui no centro cirúrgico, fez a abertura e ela conseguiu pinçar um pedaço do embrião, né, do saco gestacional, não sei te explicar, gente, eu estou aqui falando apenas o meu depoimento que eu passei, então, palavras técnicas eu não vou entrar em detalhe porque eu não sei falar. Aí ela pegou aquela amostra que ela tirou, ela mandou para análise, me deu alta e falou para que eu fosse observando até eliminar tudo, porque eu tinha feito um outro ultrassom e tinha constado ainda um pequeno pedacinho ainda da gestação dentro do útero. Ela falou que por ser pequenininho, tava tranquilo, que provavelmente iria sair aí nos próximos dias. Aí que vem aquela parte que eu falei antes. Eu deveria ter optado pela curetagem. Porque depois desse dia, eu fiquei aqueles 30 dias sangrando até sair esse dito desse pedacinho desse tamanho aqui. Ele era do tamanho de uma moeda de R$1, mais ou menos assim. Parecia uma carninha mastigada quando ele saiu, sabe? E ele saiu na última semana, a hora que completou praticamente 30 dias. E aí, como é perigoso, pode dar alguma infecção. Então, toda semana eu ia, fazia um ultrassom para ver como é que tava. Se caso não estivesse saindo, né, eu teria que fazer uma curetagem, sim. Mas, graças a Deus, Deus foi tão bom comigo que o meu esforço não foi em vão. Na última semana, eu fui fazer o ultrassom, tava já de dieta, né? Tinha feito a dieta, porque a médica falou assim, olha, se ainda tiver, eu vou te internar hoje e vamos fazer a curetagem. Não dá pra esperar mais, porque é perigoso dar uma infecção. Aí eu fui, fiz o transvaginal, ainda tava lá aquele dito daquele pedacinho. Falei, meu Deus. Falei, passei por tudo isso à toa, né? Aí, acabei de chegar em casa, eu senti uma cólica, sabe, uma cólica bem forte. Eu sempre tive muita cólica menstrual, sempre. Fui no banheiro, fiz um pouquinho de força, aí saiu esse último pedacinho. Ele era assim, ó, do tamanho de uma moedinha de R$1, nem isso. Parecia uma carninha. Sabe quando uma criança morde a carninha e depois você tira da boca pra jogar fora? Parecia aquilo lá. Aí voltei nela, ela fez o ultrassom. Graças a Deus, o pedacinho que faltava tinha saído. E imediatamente, já no outro dia, aquele sangramento parou. Nossa, foi um alívio. Depois de tanto tempo menstruada, né, no caso, foi parar. Beleza, ela falou pra mim aguardar, pra mim esperar. Só que quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Eu esperei a dieta, né? Fiz o resguardo lá de 40 dias. E aí, em março, eu descobri que eu estava grávida, né? Finalzinho de março, acho que foi finalzinho de março. Eu descobri que eu estava grávida novamente. Nossa, foi uma felicidade. Falei, nossa, foi rápido, né? Consegui rápido. Só que a minha felicidade durou pouco. Fui numa outra médica, né? Que eu já tinha horário marcado com ela desde a primeira gravidez, que ela é muito procurada aqui na região. E ela fez o ultrassom, ela falou assim, olha, eu não tô conseguindo enxergar um embrião, tem alguma coisa aqui, mas eu acredito que tenha sido uma gestação química que você teve. Porque no que eu fui na consulta com ela, nesse dia eu tava sangrando demais de novo. Então eu fiquei sem chão, falei, poxa vida, tinha conseguido engravidar de novo, né? Ou eu pensava que eu tinha engravidado. E aí já perder,
né? Então eu fiquei arrasada. Beleza. Aí fiquei 20 dias mais ou menos com fluxo para limpar tudo de novo. E aí esse daí é o meu relato das minhas 2 gestações. Quer dizer, uma gestação confirmada, que o bebezinho tinha batimento cardíaco, e a outra que não chegou a ver bebê nenhum, mas que foi considerada então uma gravidez química. Então esse daí é o meu relato, tá, gente? Eu estou falando o que eu passei, o que aconteceu comigo, o que eu resolvi, optei em fazer, tá? Por favor, conversem com o seu médico, vejam a melhor opção para você, tá? Não vai seguir pelo meu relato, porque é perigoso. E vamos pro próximo vídeo, porque agora eu estou tentando. Eu falei pro meu esposo que agora eu vou conseguir, se Deus quiser, levar uma gravidez até o final, né? Então vamos lá? Pro próximo vídeo. Próximo vídeo agora eu vou falar das minhas tentativas, o que eu estou fazendo para ter as minhas tentativas aí com sucesso. Gente, desculpa pelo vídeo, o vídeo tá comprido, mas é que eu queria falar tudo o que eu passei sobre o aborto retido, né? Que ele foi considerado no laudo lá como um aborto retido. E eu queria, sabe, falar o que eu senti, o que eu passei, e falar que você não está sozinha, que além de você, mais pessoas passam, infelizmente, por isso daí. Até antes de eu ter passado por isso daí, eu nunca tinha jamais imaginado que eu iria passar por um aborto. Porque depois que eu passei aquela fase da aceitação da gestação, que é a fase que a gente começa a curtir, começa a gostar de todas as coisas que botaram na minha cabeça, porque me encheram a cabeça falando bobeira. Gente, de coração, não fiquem falando besteira pra gestante. Não fica. Porque eu escutei muita coisa, de que eu era velha pra engravidar, de que minha criança, por causa da minha idade, ia nascer com um monte de problema, sabe? Eu escutei um monte de absurdo. Eu chegava na minha casa todo dia chorando. Então é o que eu falo. Se não tem o que falar, fecha a boca. Porque é super desagradável. Você tá passando por um monte sabe, de sentimento. Aí chega uma pessoa sem noção, fala uma besteira dessa, sabe, a pessoa fica preocupada, fica pensando um monte de besteira. Então, se não tem o que falar, fica quieta, tá bom? Esse é o meu recado. Porque eu sofri muito com isso daí e eu não desejo pra ninguém o que eu passei. Eu só acho que as pessoas têm que ter um pouquinho mais de coração e um pouco de senso de noção. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido o vídeo aqui, até aqui quem assistiu. Espero que tenham gostado do meu depoimento, mas é aquilo que eu falei. Eu só relatei o que eu passei, tá? Se você está passando por um aborto, eu sei, não é fácil, não é fácil, ainda mais quando você quer essa gravidez, mas força que tudo tem um propósito, né? Então eu procuro acreditar que teve um propósito, só isso, tá? Então, se gostou do vídeo, se inscreve aí no canal, tá? Deixa seu joinha aí pra me ajudar. Se tem algum comentário, põe aí no vídeo, que eu gosto muito de responder comentário. E vamos pro próximo vídeo, né? Próximo vídeo eu vou falar das minhas tentativas. O que eu estou fazendo para conseguir uma gestação saudável. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!